Se der pra ouvir o chorinho no fundo, participação especial do meu doguinho. Tá meio reclamão hoje. Deixa eu convidar pessoas aqui. Clarice. Ui. Batom forte assim é bonito, mas deixa suja a taça. Tem essa desvantagem. Olá, Brenda, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre trouxice. Eu acho que provavelmente é um assunto que interessa muitas pessoas, talvez algumas estivessem ansiosas. Eu estava ansiosa para falar sobre isso, porque pode ser que eu tenha o antídoto para sua trouxice. Eu não, né? Eu tenho, mas enfim, vou trazer esse antídoto para você, vou decodificar esse antídoto para você. Então, hoje a gente vai aprender sobre por que a gente é trouxa, aprender sobre a trouxice. A lua vai nos mostrar o que acontece pra gente ser tão trouxa. Não que esse arcano fale só sobre isso, não que esse arcano fale só sobre ser trouxa, mas a gente podendo explorar ele, explorar o simbolismo que tem na lua aqui, a gente consegue entender por que a gente é tão besta muitas vezes. E eu vou trazer o antídoto para isso, que é o arcano da justiça, que vai nos ensinar justamente a eliminar, a contrabalancear esses defeitos, essas desvantagens que a gente tem na lua, que faz com que a gente seja trouxa. Eu imagino que provavelmente você tem isso na sua vida. Não sei o que foi isso. Você deve ter isso na sua vida, você deve fazer isso. E então a gente vai aqui destrinchar e analisar para ver como que a gente pode combater, né? Essa trouxa que habita em nós. A gente não quer ser trouxa. Uma mulher plena não quer ser trouxa, não aceita qualquer coisa, enfim. Vamos lá. Então, por que a gente é tão trouxa? Vamos analisar aqui o arcano da lua. Nós temos o sol aqui atrás, mas vocês podem ver que a lua tá tampando esse sol. Então, ela mostra que muitas vezes nós não enxergamos, entende? A gente tem um bloqueio de visão. É como se... Oi, Nessinha. É como se as coisas, né? As coisas estivessem acontecendo assim bem diante dos nossos olhos e a gente não conseguisse enxergar. Os sinais estivessem bem aqui na nossa cara e a gente não conseguisse enxergar, não interessa o que aconteça. É isso que acontece quando você corre atrás do cara que não te quer, quando o cara diz que vai te ligar, não te liga, não dá satisfação, não fala nada e você acha que ele morreu em vez de achar que ele tipo é um babaca e não cumpre o que ele fala. É isso que faz você insistir num relacionamento que não tá dando certo. É essa falta de clareza, essa falta de visão. Aqui nós vamos ter também 2 lobos, né? Uivando para a lua. A gente tem muita água nesse arcano, a gente tem a lua. E esse excesso de água e essa lua fala sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Então, o que a gente entende aqui? Que quando as nossas emoções são muito exacerbadas, a ponto de tampar os acontecimentos, de tampar os sinais, de tampar a clareza, que aqui é simbolizado pelo sol, quando as nossas emoções estão
exageradas, tão fora de medida. Então, gente, emoção não é uma coisa ruim, tá? Ela tem a sua função. O problema é quando ela fica desgovernada e nos impede de enxergar as coisas, a vida, as coisas como são, né? Que é o que acontece aqui. A lua está tampando o sol. As nossas emoções estão nos impedindo de enxergar o que acontece com a gente. Estão nos impedindo de enxergar os sinais, estão nos impedindo de enxergar as intenções, estão nos impedindo de enxergar muitas vezes o que a gente quer. Muitas vezes. Quantas vezes você já ficou com alguém que você nem gostava tanto assim, mas que talvez essa pessoa te passasse raiva, ou talvez você achava que tinha que se manter ali, não sei por quê, porque alguém te falou, ou porque você achava que era a sua única opção, enfim. Então, assim, você se negava a reconhecer, né, a enxergar que talvez você não quisesse mais aquilo pra você. Então, esse é um gravíssimo problema. Eu acho que do principal motivo pra gente ser trouxa. Essa falta de visão, essa falta de clareza, essa falta de discernimento, e é isso que atrapalha a gente. E isso é ocasionado muitas vezes, não só por isso, mas é ocasionado por essas emoções desgovernadas, esse excesso de coisa borbulhando dentro da gente, borbulhando no nosso coração. É como se essas emoções formassem uma espécie de névoa mental, sabe? Sabe quando tá muito frio? Eu não sei, né, onde vocês moram, se isso acontece. Aqui na minha cidade, de manhã cedinho, assim, no outono, inverno, em algumas regiões fica aquela neblina. Na verdade, eu lembro muito de voltar... Nossa, memórias vir aqui. Voltar da balada de madrugada e você não enxergar a rua, sabe? De tanta neblina que tem ali. Então, é mais ou menos isso que as emoções desgovernadas, que isso fica bem claro, é mais ou menos isso que as emoções desgovernadas fazem com a nossa mente. Elas formam essa névoa que você não enxerga a estrada mais. Você não tem clareza de para onde você está indo, você não enxerga ali se tem uma curva lá na frente, se tá vindo um carro. Então, é bem complicado, né? Quando ela está desgovernada. Eu tô insistindo dessa tecla, porque muitas vezes a gente fala, né, que as emoções atrapalham, alguma coisa assim, aí alguém já pode pensar, não, então eu não posso sentir nada, então eu tenho que ser super fria, super racional, vou inibir todas as minhas emoções, os meus sentimentos, porque sentimentos fazem mal. Não é bem por aí, tá? Sem radicalismos, por favor. O que a gente precisa é equilibrar as coisas. Os cães uivando aqui, é um ponto importante também. Ele vai simbolizar pra gente, sabe aquele estado, cão que ladra não morde? É essa a ideia. Isso aqui é você ladrando e não mordendo ninguém, tá? O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente fica reclamando, a gente fica desabafando, a gente fica falando muito sobre um problema, e podem reparar, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente reclama, menos as coisas mudam. Não sei se vocês já observaram isso na sua vida ou na vida de outras pessoas também. Quanto mais a gente fala, especialmente reclama, é lógico que existem falar terapêutico, existem formas de você lidar com a fala que vão te ajudar. Não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando daquela pessoa que só reclama. Ai, mas fulano não me ligou. Ai, mas os homens não prestam. Ai, mas eu não encontro ninguém. Sabe essa pessoa? Ah, mas o mundo e hoje em dia as pessoas não têm mais amor no coração. E a pessoa fica nessa, às vezes, a vida inteira, né? Pode ser de passado também. Ai, fulano é que era bom pra mim, porque não existem mais homens como ciclano, e eu perdi. Gente, perdeu, bola pra frente, vambora. Vambora que atrás vem gente. Adoro essa frase.
Enfim, então aqui esses lobos, eles falam sobre essa pessoa, essa atitude, né? Não vamos generalizar para a pessoa, porque todo mundo faz isso em maior ou menor medida. Simboliza essa atitude de ficar reclamando, falando e não fazendo nada, entendeu? Esse que é o grande problema, você reclamar e não fazer nada, não tomar atitude. Então, é como se essa energia que você gastou para reclamar, ela não fosse usada, ou ela fizesse falta para quando você vai tomar atitude, porque a mudança só vem quando você faz alguma coisa sobre ela, que seja muitas vezes, né, em alguns casos, que seja uma mudança de se afastar, de cortar, de não lidar mais com aquilo, mas é uma decisão também. Então, quando você fica empurrando, pode ser uma decisão de correr atrás também, né? Dependendo do caso. Quanto mais você fica empurrando as coisas, menos elas acontecem. Talvez fiquem piores, dependendo da sua situação. Então, essa energia que a gente acaba gastando com reclamação, a gente não usa para fazer as mudanças, para tomar as atitudes que a gente precisa, para... Não sei se vocês estão ouvindo, o meu cachorro tá soluçando. Só para esclarecer esse barulho esquisito no fundo. Me perdi. Muitas vezes a gente não toma atitude, a gente poderia gastar essa energia para entender os critérios de um relacionamento, de uma pessoa que a gente quer que entre na nossa vida, quer que esteja na nossa vida. Então, essa energia de ficar uivando para a lua pode fazer falta. Pode fazer. Se não faz, também não tem problema não, reclama em paz, tá tranquilo. Mas pode ser que ela esteja fazendo falta para você, tá? Pode ser que ela esteja fazendo falta para sua vida. Então, o que a gente pode fazer sobre isso, né? Não tem jeito, as minhas emoções estão me cegando, eu só fico reclamando. E aí, Larissa, será que não tem solução para mim? O que eu posso fazer? E aí, Larissa não, né? Essa senhora, essa moça, a justiça, é que vai trazer o antídoto para isso tudo que eu falei. Por quê? A justiça é um arcano extremamente racional. Aqui a espada sempre no tarô vai simbolizar a mente. E nós temos aqui uma balança. É a justiça, né? Então ela é justa. Justa e racional. Então ela vai funcionar para ajudar a gente a limpar essas brumas da nossa mente. Para limpar essas confusões da nossa mente. A gente conseguir separar o joio do trigo. É como se fosse uma foice limpando aí um mato alto para separar o que a gente precisa. Enfim, para fazer um passo, sei lá. Então, a justiça vai trazer o antídoto aqui para a nossa lua, né? A gente vai deixar de ser tão confusa, vai deixar de ter tanta água, de ter tanta emoção, de se levar pelos sentimentos a ponto de nos deixar cegos. E aí ela consegue nos trazer essa racionalidade que a gente precisa, né? Aqui na espada. Trazer aqui a racionalidade que a gente precisa. E essa racionalidade vai ajudar a gente a ter esse fio, esse direcionamento para essa bruma começar a se dissipar. Então a gente vai começar a ter um senso de poder melhor, um senso de merecimento melhor, vai entender as consequências das nossas ações. Mesmo que a gente esteja lidando com outras pessoas, a gente vai poder conseguir entender o que a gente está provocando em outra pessoa, né? Se eu tô pé da vida, mal-humorada todo dia, você acha que ninguém vai ficar chateado comigo? Você acha que as pessoas vão ser abertas comigo? Vão ser simpáticas comigo? Claro que não vão. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento. Por mais que a gente só consiga controlar a nossa vida, existem posturas que deixam outras pessoas mais abertas ou não, por exemplo. Então, é legal a gente saber disso também. Então, a justiça fala sobre esse senso de merecimento, essa nossa racionalidade, esse senso de poder,
nos ensina sobre causa e consequência e fala sobre, principalmente aqui na balança, cadê a balança? Aqui na balança, esse senso de merecimento. Então, como que a justiça age? Avaliando. Então, ela não acha que fulano falou alguma coisa. Você tá conversando com alguém, o que seria uma atitude da lua numa conversa? Por exemplo, eu chego pra você e falo que eu tô tomando água. Tô tomando água aqui, com marca de batom e tudo. Falo que eu tô tomando água. Uma pessoa com a mente lá na lua, confusa, cheia de bruma, vai pensar assim: a Larissa falou que vai tomar água, mas na verdade ela quer dizer que as minhas emoções estão confusas, porque a água que ela tomou é com gás e água simboliza emoção, então ela tá me alfinetando, sabe? Porque ela tá dizendo que minhas emoções são borbulhantes. A gente não pensa assim de vez em quando? E não, né? A justiça vai entender o quê? Se eu falei que eu tô bebendo água, eu estou bebendo água. E só. E mais, se eu quisesse alfinetar ou falar alguma coisa, eu deveria ter dito mais claramente aquilo que eu queria dizer. Então, esse é um senso mais da justiça. Entender e aceitar só o que ela tá vendo, o que ela tá recolhendo de informações, né? Se eu dei exemplo aqui pra vocês, se eu tô falando em beber água, é porque eu estou falando em beber água. Uma pessoa confusa na lua acharia que é outra coisa. Uma pessoa na justiça vai entender exatamente isso. E se eu quisesse dizer outra coisa, eu deveria ter dito. Então, ela dá essa racionalidade, né? Essa capacidade de ser mais direta, de pensar de forma mais observadora, de recolher informações. Isso é muito importante e é muito oposição dessas duas cartas, né? A justiça recolhe informações e daí tira uma conclusão. A lua não. A lua tira a conclusão que ela quer, independente do que estiver acontecendo. Então, vamos voltar lá no relacionamento de novo. Voltar a falar lá sobre relacionamento de novo. Se um cara, eu combinei de sair com alguém, e aí ele, sei lá, a gente combinou 7 horas, deu 5h30, não confirmou nada, mas beleza. Aí começou a dar 6h30, não apareceu, mas tá, né? Combinado, tem gente que não precisa ficar confirmando antes. Aí deu 7, 7h30, 8h30. Eu vou achar que o cara sofreu um acidente, perdeu o celular, sabe? Isso é muita coisa da lua, achar esse tipo de coisa. Não, a justiça pensaria o quê? Não me ligou. Também não vai pensar, ai, não me quer porque ele me achou feia. Não, tipo assim, prometeu que a gente ia sair, sumiu. Essa é a conclusão. Aí eu vou lá. O que eu acho disso? Será que eu vou tolerar? Será que é a primeira vez? O que eu vou fazer sobre isso? Você entende que é uma via, assim, mais lógica, mais racional, mais no fato e avaliação e decisão, estratégia, entende? Então, a justiça vai por aí. Isso, gente, vai ajudar a gente a ser cada vez menos trouxa, né? Porque também, quando a gente entende, né, que a gente tem esse senso de estratégia, que a gente tem essa racionalidade, que a gente tem esse pensamento lógico, a gente começa a entender também o que a gente pode esperar da vida ou das pessoas. A gente não fica mais esperando as coisas caírem do céu, entendeu? A gente corre atrás do que a gente precisa, a gente espera o tempo que precisa, espera receber o que a gente espera, né, que a gente acha que merece, que alguém deveria fazer pela gente. Então, a gente começa a ter esse senso de merecimento mais apurado, né, de racionalidade mais apurado. Então, para contrabalancear a lua, vamos lá, um dia que você se pegou assim, super mal, super confusa, super nebulosa, e aí o que né, você lembra dessa aula aqui
e vai, poxa, o que eu faço agora, né? Eu tô com a mente toda a mil, tô lá, não tô enxergando, não tô entendendo nada, não tô conseguindo avaliar nada. A primeira coisa que você vai fazer é tentar dar uma puxada, bater ali o pé no freio nas suas emoções, né? Não confiar tanto assim nas suas emoções. Começar a prestar atenção no que você vê, né? Claro, no que você ouve, no que você lê, mas assim, começar a prestar atenção mais em fatos do que tanto nas suas emoções, no que você pensa. Nesse momento que você está sendo trouxa, você tem que lembrar que você não é tão confiável assim, que você está tendendo a ter determinada atitude que não quer dizer que vão te levar para onde você quer, entendeu? Então você precisa ter você precisa lembrar disso, quando você tiver, tá? Não tô falando que as suas emoções não são confiáveis de jeito nenhum. Quando você tiver nessa situação, que você sentir que você tá nessa situação, então puxa o freio de mão, dá um tempo, respira, fala, não vou tomar atitude só pelas minhas emoções, porque eu tô totalmente tomada pelo arcano da lua. Nada do que eu fizer agora vai ter um resultado bom, porque eu não sei o que eu tô fazendo, basicamente. E aí, depois que você consegue dar essa tranquilizada, essa parada, você tenta ver as coisas com mais clareza. Confia mais nas suas observações. Eu ia falar sentido, mas ficaria muito limitado. Confia mais nas suas observações do que nas suas emoções, tá? E aí? Você precisa buscar também agir com mais equilíbrio. Então, dicona mesmo. Quando você tá lidando com alguém e você tá nessa confusão, nesse pensamento cíclico, nessas emoções desordenadas, você pode começar, é o que eu sempre indico quando, depende muito do jogo, mas quando o arcano da justiça aparece em consulta, é geralmente o que eu recomendo. É que você haja de acordo com como a pessoa tá agindo. Entendeu? Não precisa ser aquela coisa assim, regrinha. Ele respondeu em 20 minutos, eu vou responder em 20 minutos. Ele respondeu em 3 horas, eu vou responder em 3 horas. Não precisa ser tão assim. Mas se ele for simpática, você é simpática. Se ele for seco, você é seca também. Se ele for rude, não precisa ser rude também não. Pode voltar lá pro seco. Mas agir sempre dessa forma. Se ele mostrar mais interesse, você mostra interesse também. Sempre na mesma medida. Sempre na mesma medida. Isso vai ajudar você a ter esse foco mais racional, a ter essa visão mais clara, mais límpida. E vai te ajudar, assim, a desfazer, mais uma vez, essas brumas que eu falei. Então, você precisa buscar esses sinais de equilíbrio, né? Aliás, você precisa agir equilibradamente baseada nos sinais que você receber, tá bom? E aí, você vai testando as reações da pessoa, vai vendo como que ela se comporta, vai vendo como você se comporta, como você se sente. E aí, você vai ajustando, né? Você vai ajustando. Muitas vezes isso pode ser mais que suficiente para resolver alguma situação difícil, algum relacionamento difícil. Outra dica na verdade não é outra dica, é quase que uma síntese. Ser mais fria, de certa forma. Na dúvida, pode ser mais fria nessa situação. Ser menos emotiva. Então, não fica tão preocupada quando você tá confusa pela lua. Não fica tão preocupada em parecer arrogante, em parecer grosseira, em parecer alguma coisa. Se preocupe em agir de forma equilibrada e em ter critérios. Isso é importante. O resto é bônus, vamos dizer. Se você conseguir ser equilibrado e ter critérios e ser simpática, maravilhoso. Se não conseguir, beleza, sabe? Tudo bem, não tem problema. Isso não vai te prejudicar. O que vai te prejudicar mesmo
mesmo, é você deixar suas emoções saírem atropelando tudo e ficar completamente desgovernado. Isso vai te prejudicar, você pode ter certeza. Mas alguns detalhes de você, às vezes, dar uma patadinha e depois se arrepender, não se preocupa, não vai fazer uma mancha tão grande na sua imagem e no seu histórico, especialmente se você for uma pessoa sempre gentil, bacana, se você tiver essa identidade. Então você precisa ter precisa manter, né, um antídoto para você ser menos trouxa, para você ser menos confusa. Toda a causa de toda a sua trouxice é a sua confusão. Você pode ter certeza disso. Então, como que você corrige isso? Sendo mais racional, aprendendo a usar a sua mente, né? Na Lua, a sua mente está ofuscada e desgovernada pelas suas emoções, mas a sua mente não é a sua inimiga. Você vai trabalhar com ela também agora para equilibrar isso, né? Como antídoto para a confusão. Você vai usar ela. E você vai usar ela do lado racional, né? Da forma mais observadora, mais lógica. Provavelmente você estudar, se você gostar, coisas de lógica, matemática, deve te ajudar também. E é isso que vai te ajudar a ser menos trouxa. Menos trouxa. Não é fórmula de sedução, talvez te deixe mais trouxa ainda, talvez, tá? Não é regras, não são palavras mágicas, não são trabalhos espirituais, não são milagres, nada disso. O que vai te ajudar é a você estar com a sua racionalidade mais afiada. E isso, gente, não é, como eu falo o tempo inteiro, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, é uma coisa que você vai aprendendo, é um treino, sabe? Então, amanhã você não vai estar com a sua mente a mil, você não vai ter aprendido a pensar ainda de uma forma mais racional, mas depois de amanhã vai estar um pouquinho mais, e depois de amanhã vai estar um pouquinho mais. Até o dia que você olha para trás e fala, ninguém mais me passa para trás, ninguém mais me faz de trouxa. Entendeu? Então, é um processo, é um passo a passo. E você pode ter certeza que cada coisinha conta, sabe? Cada atitude que você tem vai fazer diferença. Cada coisinha que você deixar de fazer vai fazer diferença. Cada vez que você disser o que você quer vai fazer diferença. Então, não se preocupem também com a duração, com o tempo que vai levar, né, pra você conquistar isso. Bom, então era isso que eu queria falar hoje. Lembrando que meu curso está aberto, tem muito mais conteúdo que isso, que com certeza vai ajudar vocês a ser uma mulher cada vez mais incrível. A gente tem lá uma aula para cada arcano, uma aula teórica, um caderno de exercícios e um desafio. Como bônus, eu tenho o grupo no Telegram de interação e também essas lives aqui, que vão ficar aqui no Instagram só até sábado e depois vão lá para a plataforma para as alunas poderem assistir quantas vezes quiser, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.